Graça e paz da parte do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sua casa, sua família, amém? E aí, descansou hoje? Nada, né? É difícil, né? A gente descansar. 8 horas da manhã, eu tenho um compromisso de estudar a Bíblia com a pessoa. Fui 8 horas da manhã, estava estudando. Aí, né, sempre pegando, lendo um pouco mais ainda sobre Jó, né? Entender um pouco mais sempre. Nunca é demais a gente estudar, né? Nunca é demais a gente ler. E aí, procurando estudar um pouco mais, aí assisti um filme com a Marisa no Prime Amazon. Tem também isso, sabia agora, né? Concorrente da Netflix. Aí o meu genro deixou isso lá em casa de presente e assistiu um filme, aquele... não sei quem assistiu, I Can Only Imagine. Quem assistiu esse filme? Daquela música, eu só posso imaginar o que um homem iria ser. Conta a vida do autor da música. Rapaz, eu chorei de soluçar, acredita? Pensei que eu fosse morrer, né? Aí chorei, rapaz, beça no filme. Muito legal o filme, né? Depois eu e a Marisa fizemos uma torta de banana, aquela torta de banana assim, sem top de banana. Aí você bota açúcar e canela, que a banana vai soltando aquela água. Aí você pega farinha, mistura farinha com açúcar, a Marisa lembrando a receita. Aí você cobre aquilo tudo com farinha, com açúcar. Primeiro você polvilha açúcar e canela da banana, ela vai fervilhando. Aí você pega e vai bater, pega manteiga. Tá anotando? Tá anotando? Tá anotando, gente? Aí você pega a manteiga, aí você derrete a manteiga, você joga a manteiga em cima, cobre toda a farinha, aí você bate clara em neve, errei a clara em neve, eu bati o negócio, joguei açúcar antes, tem que deixar primeiro o negócio, aí botei, virou um negócio, mas eu falei de novo, eu falei, não tem açúcar, vamos salvar esse, aí eu bati clara em neve no liquidificador, acredita, é batedeira, ó. Aí, mas eu falei assim, não é assim, é com aquele negócio que eu falei, pronto, agora eu tirei dali, joguei na batedeira, não deu muita liga, aí você joga a gema de ovo, aí você pega ela, joga aquele troço aqui, aí você pega açúcar com canela, polvilha, maluco, eu comi um pedaço desse tamanho, porque eu fiz a bariátrica, né, desse tamanho, aí fiz, e o que acontece? Quando eu como muito doce, me dá hiperglicemia, meu açúcar sobe, e como eu não absorvo, eu faço hipoglicemia. Aí, pá, né? Aí recebi um amigo lá em casa às 18 horas pra gente bater um papo. E aí, 18 horas ele foi lá em casa, tava me dando hipoglicemia. Rapidamente eu fui, fiz o quê? Outro pedaço desse. E já tá começando a me dar também, tô doido pra chegar em casa. Eu tava sem comer doce, tava legal pra caramba, cara, mas é igual o pecado, né? Se você entra depois pra sair uma miséria, né? O doce também é isso. Diz que é a droga que vicia mais rápido, né? É o açúcar. Aí, quem é viciado em açúcar, aí levanta a mão. Ai, meu Deus do céu, vou orar por libertação. Bom... A gente vai estudar o livro de Jó, a gente está estudando a Bíblia, não estamos estudando ela em ordem que está na sua Bíblia, né? Onde foi feita pelos judeus, aquela ordem do Antigo Testamento. A do Novo Testamento, Atanásio, um dos historiadores, dos pais da igreja, ele foi que definiu mais ou menos a quantidade de número dos livros que nós temos. E mais no concílio de Calcedônia, concílio de Nicéia, foram definindo mais ou menos assim a questão dos livros e o posicionamento deles do Novo Testamento. Eu não vou seguir também, se você comprou a Bíblia em ordem cronológica, eu não vou seguir toda ali porque ela faz muito por período. Então ela é boa para leitura, mas ela joga aqui 1 Samuel, puxa aqui 1 Reis, ela vai fazendo por blocos de período. E aí entra o meu papel como teólogo também, poder ensinar vocês didaticamente. Eu não vou fazer por períodos, senão fica muito confuso. A gente vai pegando por livros. Quando chegar no Novo Testamento, eu vou fazer uma alteração para poder didaticamente ensinar vocês nessa questão do Evangelho, porque Tiago foi o primeiro livro a ser escrito, mas que aí Tiago fala sobre Jesus, eu não posso começar a falar sobre Tiago se quem é o responsável, o cara da história, Jesus não pintou. Então eu vou puxar o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito, aí depois o livro de Atos, porque aí surge Paulo, senão a gente não vai entender o resto, e aí eu vou seguir a ordem cronológica. E dentro dessa questão da cronologia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A gente pega Gênesis e a gente vai trazer o livro de Jó. O livro de Jó. E aí entra essa questão do papel do teólogo. Por que Jó?
Como é que a gente chega à conclusão de que Jó foi um livro que foi escrito mais ou menos, ou ele viveu no período que Abraão viveu? Algumas coisas são importantes, porque quando a gente faz uma leitura do texto, a gente precisa fazer uma leitura amplificada. Então, quando você faz a leitura do livro de Jó, quem leu o livro de Jó, levanta a mão. Eu li também os 42 capítulos, li 20 num dia, li 20 e pouco no outro dia. É uma leitura agradável, é uma lição que nos mostra, e é um livro lotado de teologia. De teologia colocando as pedras nos seus devidos lugares. Então, por que a teologia coloca o livro de Jó ali? Quem leu o livro de Jó, você encontrou alguma menção a Abraão? Nenhuma. Você encontrou alguma menção a Jacó ou a Israel? Zero. Você encontrou alguma menção a Moisés ou a lei? Nenhuma. Então, isso nos leva a entender de que não havia ainda surgido o patriarca Abraão e, por sua vez, também a questão da lei que norteava o povo. A Bíblia cita que Jó era um cara fora da curva, era um cara rico. A riqueza ela era notada pela quantidade de animais. Da mesma forma como sabemos que Abraão era um cara rico, quando você vai, Abraão é chamado em Gênesis capítulo 12, mas em Gênesis capítulo 13 vai fazer uma menção da quantidade do rebanho que Abraão tinha. Então Jó foi um personagem histórico. Quem aqui já ouviu falar que o livro de Jó é fictício? Já ouviu falar? Tem gente que fala, não, o livro é fictício porque ele não pode ser verdade, porque é uma crise teológica para muitas pessoas, né? Por isso que a gente precisa abrir a cabeça para poder entender, né? Então, o livro de Jó, na minha visão, é um livro fidedigno. Ele não é um personagem, ele é verdadeiro, né? Eu disse fictício? Não, né? Ele é verdadeiro, o livro de Jó. Ele é citado em Ezequiel 14, o profeta Ezequiel, que é um profeta pós-exílico babilônico. Olha que coisa. Ele diz aqui em Ezequiel 14, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, a honestidade desses três homens salvaria apenas a vida deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Ok? Então o profeta não está falando algo do coração dele. Ele não está fazendo menção a personagens porque quer. É o próprio Deus que está citando aqui, numa questão de caráter, de honestidade, três ícones, podemos assim dizer, da Bíblia, não que os outros não sejam, mas ele pega aqui e fala Noé, que foi por causa de Noé que Deus não acabou com a humanidade, nós vimos isso quarta passada. Ele cita Daniel, que foi um cara que viveu no exílio babilônico, mas foi extremamente fiel ao Senhor. Ele escolheu não se contaminar com as comidas do palácio do rei, né? E Jó. Então quem cita é o profeta, mas ele diz no final, assim diz o Senhor. Então quem disse foi Deus, por isso reforça essa tese de que Jó não foi um personagem fictício, verdadeiro. Tiago 5,11, lá no Novo Testamento, Tiago, irmão de Jesus, diz o seguinte: e nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Você tem ouvido a respeito da paciência de Jó? E sabem como no final Deus o abençoou? Porque o Senhor é cheio de bondade e também cheio de misericórdia. Então, as pessoas atribuem, algumas pessoas, alguns teólogos atribuem a autoria, porque existem coisas que, historicamente, só quando há uma comprovação para você fazer uma afirmação. E existem outras coisas que você não pode afirmar, você pode supor, ok? Então, por exemplo, no Novo Testamento, a carta aos Hebreus. A gente não pode afirmar quem foi o autor desta carta, porque ele não se identifica, ele não nos dá pistas, ele não nos dá dica, mas uma certeza, nós como teólogos podemos afirmar que não foi Paulo. Porque Paulo, em todas as suas cartas, ele começa dizendo, eu, Paulo, escravo de Cristo, doulos, a palavra que ele usa no grego, não é diaconia, diáconos, eu, Paulo, escravo de Cristo, blá, 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 blá. E no final de suas cartas, ele manda uma saudação. Manda abraço a fulano, beltrano, ciclano, ele faz algumas recomendações. A carta aos Hebreus já começa dizendo, antigamente Deus falando por meio de profetas, isso, pá, hoje ele fala por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ele não faz saudação, não faz nada.
Então, 400 palavras, 200, sei lá, usadas no livro de Hebreus, na carta de Hebreus, não é usada por Paulo nas suas 13 cartas. Então, temos essa convicção. Por isso que alguns teólogos vão supor e dizer que o autor dessa carta, bem como das 5 primeiras cartas, os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, seria também a Moisés. Né? Atribuem a autoria desse livro a Moisés. E da forma dos seus escritos, algumas pessoas dizem que talvez fosse Salomão, porque quem leu viu que ele é escrito tipo Provérbios, né? Então a própria leitura, né? A forma dele lembra um pouco disso. Então, a forma que ele viveu, ele era um patriarca na época, quem lê o livro, né? Por isso que eu falo que é importante você ler, que aí você fica dentro do contexto. Ele pega Jó, fala assim, não tinha gente igual a ele. Ele tinha os filhos, ele era riquíssimo, não sei quantos mil camelos, não sei quantos mil não sei o que, não sei quantos mil não sei o que lá. Os filhos deles estavam lá, os filhos deles bem-sucedidos, tudo certo, e de repente ele pegava tão preocupado em estar em comunhão com Deus, que quando os filhos dele faziam uma festa em casa, tão logo os filhos chegassem, ele sacrificava um animal a Deus por perdão do pecado, se porventura os filhos fizeram. Olha que espetáculo de gente, né? Ele fazia assim. E aí o que acontece? Aparece o diabo, aí é que muita gente entra em crise, achando que o livro é fictício. Chega o diabo numa audiência pública que Deus estava dando com os seres celestiais. Vem lá, arcanjo Gabriel, Miguel, pai, nessa veio o cão. E aí Deus fala para ele assim, rapaz, você viu como é que o meu filho Jó, cabra bom, né? Cara legal, cara bom. Aí o diabo chega e fala assim, mas ele é bom porque ele tem tudo. Ele é bom porque ele é rico, ele é bom porque não sei o quê. Que se mexer nas coisas dele, duvido que ele continue. E aí Deus pega e fala, pode mexer. Mexe na família dele. Aí foi, e aí vem uma sequência. Você que pensa que passa por luta na vida, ele chega, aí chega um funcionário e fala assim, ó, tava lá todos o gado, tava lá não sei aonde, e aí vieram lá, a tribo de não sei o quê, roubaram todos, mataram todos os seus empregados, só consegui fugir eu para trazer essa notícia desgraçada para você. Né? Aí vem um outro cara e fala assim, rapaz, tava todas as ovelhas no campo, choveu, caiu um raio, matou todas as ovelhas. E morreu todo mundo, só não morreu eu para vir poder trazer essa miséria dessa notícia para você. Seus filhos estavam todos reunidos num jantar, não sei o quê. Veio um vento forte, derrubou a casa em cima dele, morreu todo mundo. Só sobrei eu para poder trazer essa desgraça dessa notícia para você. Olha a coisa. E aí Jó faz uma declaração que é usada muito em funeral por pastores. Nu saí do ventre da minha mãe e nu, né, voltarei. Né? Então do pó eu vim e ao pó retornarei. Ou seja, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É Jó. É um texto muito citado em funeral. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó fala isso quando recebe a perda dos seus filhos. E aí mostra o caráter de Jó e a forma dele, né? Então o estilo que ele viveu foi de forma patriarcal. E aonde entra a teologia? A teologia entra para dizer o seguinte, Deus é soberano. Amém? Deus é que manda na parada. Pergunto a você, o diabo foi direto à vida de Jó fazer o que ele queria? Sim ou não? Não, ele teve que pedir para Deus. Você consegue entender aqui a lição de soberania? O diabo não tem poder para fazer na vida daquele que é propriedade de Cristo. Aquele que não é, está na mão dele mesmo, né? Então, aí o diabo foi pedir a Deus. Aí ele pede isso. E Jó diz, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí o diabo vem, Deus fala, tá vendo só? Falei que o cabra era bom? Aí ele falou, pois é, mas é porque ele tá bem, né? Ele sobrou, ficou bem. Aí falou assim, então pode fazer o que você quiser com Jó, só não mata ele, só não mata ele. Jó teve uma ziquezira. Ouviu falar ziquezira? Ele teve uma ziquezira. Ele teve um negócio que diz que a pele dele saía pus, purgava pus, que era uma coceira que ele tinha tão grande que ele pegava caco de telha para arrancar as feridas, tamanha coceira que ele tinha. E aí o que acontece? Deus levou tudo, só não levou a mulher e a sogra. A sogra não é citada, é uma conjectura do pastor Pedrão. Porque a gente vê que a mulher estava sendo pilhada por alguém, não é isso?
A mulher estava sendo pilhada por alguém. Porque a mulher chega pro cara, o cara perdeu os filhos, perdeu o boi, perdeu o coelho, perdeu tudo. Fica a mulher, em vez de chegar e dizer assim, vem aqui, meu marido, eu quero dar um colo em você, vem aqui, seu purulento, né? Seu pus andante, vem aqui, eu quero cuidar de você, eu vou cuidar das tuas feridas. Eu vou, não. O que ela fala? Amaldiçoa esse teu Deus. Você é cheio de coisa. Você aí, os filhos iam para uma festa, para você matavam um boi para poder oferecer de sacrifício, pedir de perdão. Olha o que Deus fez contigo. Amaldiçoa esse teu Deus. E aí, Jó, diferente de Adão, que Adão ouviu o conselho da sua mulher, come da fruta, Adão comeu. Jó não amaldiçoa ao Senhor. Ele não ouve o conselho da mulher. A Bíblia fala que a mulher é uma bênção na vida do homem. Amém? Tá vendo? Nem vocês, mulheres, acreditam. Deu uma grande chance de você gritar bem alto no ouvido do seu marido que você é uma bênção. Você ficou calada. Perdeu. E eu não vou repetir. Já falou, agora dane-se, viu? Bem feito. Não perder as oportunidades quando a gente faz negócio. Então, o que acontece? A Bíblia fala em Provérbios que a mulher tem tudo para ser uma bênção na vida do homem. Né? Ela é uma bênção. Mas a mulher rixosa é igual uma goteira constante. Sabe? Chata. Tem uma goteira constante, né? Não são todas, ok? Amém? De novo, vocês estão dizendo que são, tá vendo? Vocês são goteira, tá vendo? Vocês estão dando mole. Então, o que acontece? Dentro da teologia, o propósito didático do livro é mostrar como Deus usa a adversidade, bem como a prosperidade, para ensinar o seu povo para se dar a conhecer a si mesmo. Então, Deus usa coisas boas e coisas ruins, para ensinar que Ele é Deus, Ele é Senhor de tudo e de todos. Então o livro de Jó ele tem um propósito didático. Ele também tem um propósito teológico, que é mostrar o quê? A soberania de Deus. Deus usa os piores ataques de Satanás para o cumprimento do seu decreto, né? E Deus mostra através da vida de Jó que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Diga amém. Então não reclama. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Se você está passando por um deserto, Deus tem um propósito. E aí são textos que dizem, o que faço hoje não entendes, um dia entenderás. Não cabe a gente entender a forma. Então, esses fatos interessantes é que Jó é a maior de todas as obras dramáticas do Antigo Testamento. Então, esse livro ele é marcado pelos diálogos dos seus amigos para com ele. E os seus amigos, então, são verdadeiros amigos da onça, que vai demonstrar como funcionava a teologia na época de Cristo. Ele está na época patriarcal. Os amigos tentavam convencer a Jó da mesma forma que você pensa hoje. Quando acontece algo ruim, você acha que é o quê? É algum pecado que eu fiz. E os amigos de Jó falam assim, Jó, você pecou, Jó. Você fez uma maldade. E Jó dizia, eu não fiz. Eu não fiz. E os caras vinham, os amigos de Jó, detonavam ele. Pede perdão a Deus e reconhece que você é pecador, que você fez e blá, blá, blá. E Jó vinha e falava, não fiz. A única coisa que Jó falou, ele disse assim, rapaz, pena que a minha mãe não me abortou quando eu nasci. Por que eu nasci? Para sofrer tanto. Preferia ter morrido, não, né? Ele falou assim, né? Essa questão do sofrimento que ele passou. Então, nenhum livro da Bíblia revela tanto a pessoa e o caráter de Satanás. Nenhum livro. Nenhum livro vai mostrar qual é a intenção dele na sua vida. Por isso que Jesus disse que o diabo veio matar, roubar e destruir. Onde você encontra isso? No livro de Jó. A ação foi de quem? Satanás. O que ele fez na vida de Jó, ele quer fazer na tua vida também. Ok? Então, aí o que acontece? Nenhum livro mostra como é que a gente faz, como é que essa forma ardilosa do diabo agir. O livro de Jó nos ensina isso. Então o livro é separado em três partes. Então um primeiro diálogo, um segundo diálogo e o terceiro diálogo. Então Jó, quando em algum momento ele começa a questionar Deus, Deus faz, eu parei de contar porque eu não
Não tive a paciência, eu não tenho esse negócio de matemática, planilha, Excel, tal, não gosto desse troço não. Mas o que acontece? Se não me falha a memória, são 93 perguntas que Deus faz a Jó. Quando Jó, em crise, os amigos buzinando na cabeça dele, Jó entra em crise, e aí Deus entra no circuito. E fala assim, Jó, aonde você estava quando eu esculpia os montes? Aonde você estava quando eu delimitava até onde o mar deveria ir? Aonde você estava quando eu separei as águas doces das salgadas? Aonde você estava quando eu fiz o sol, quando eu fiz a ursa polar e cita as constelações? Então ele vai posicionando e Deus faz essas afirmações ali a Jó. E qual é o ensinamento que a gente tem no livro? A gente precisa saber lidar com as tragédias. A gente precisa saber que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Pastor, aconteceu isso comigo. Por quê? Não sei, cara, não sei. Às vezes Deus tem um propósito para a sua vida. Não tem resposta para tudo, ok? Então eu participei de um debate na Rádio Melodia e falava sobre esse negócio de... É um troço qualquer aí, não me lembro agora. Mas falava um negócio sobre de perda e tal. E eu estava falando que, às vezes, a melhor coisa é a pessoa ficar calada. A melhor coisa é a pessoa ficar calada. A pessoa perdeu um negócio, perdeu um ente querido, perdeu não sei o quê, a pessoa chega e fala, que coisa boa, né? Deus sabe todas as coisas, Deus está no controle, o seu filho morreu, pois é, mas ele podia ser um drogado, né? Então Deus tirou, não fala nada, não fala nada. Quanto mais falar, é pior. A única coisa que você pode fazer com a pessoa é chorar com os que choram. Abraça a pessoa e chora com ela e não fala nada, que às vezes o que você falar não edifica e não abençoa, atrapalha, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com os inesperados. Jó, tudo bem, tranquilo, banho na sombra, sacrifício, os filhos, tudo direitinho, os filhos, de repente, a vida dele virou em todos os sentidos. Os parentes dele abandonou Jó. Por quê? Porque achavam que ele tinha cometido algum pecado, para que tanta desgraça chegasse à vida dele. Aí quando você vai no Evangelho, tem um cego de nascença, qual é a pergunta que os discípulos fazem? Quem pecou? Quem pecou? Foi ele? Foram os pais dele? Quem pecou para que ele tivesse isso? Ele falou assim, nem ele e nem os pais. Ele está assim para que a glória de Deus se manifeste. Então a gente precisa entender a forma de Deus agir. Em Jó capítulo 1, a partir do verso 1, depois eu pulo para o 20, ok? O texto, se você quiser acompanhar, vai estar ali. Projetado diz o seguinte, na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Ou seja, o currículo dele é melhor que o meu e o teu. Ok? Melhor do que o nosso. E aí ele recebe as notícias das desgraças que vieram chegando, acumuladas, e diz o texto, então Jó se levantou, e em sinal de tristeza rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão, e ele fez o quê? Pode repetir? Depois disso tudo, hein? Depois de tudo que aconteceu, não encontrou no coração de Jó uma palavra de murmuração, uma palavra de questionamento, uma palavra de dúvida. Ele rasga sua roupa num sinal de tristeza, ele coloca o seu rosto no chão, ele adora o Senhor, e aí disse assim, nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou e nem pôs a culpa em Deus. Diferente da gente, né? Quando as coisas acontecem ou não acontecem, a gente tenta encontrar o culpado. E o culpado é Deus ou o diabo? Nunca é você. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que, de uma forma preciosa, o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Tu sabes aqui a luta pela qual cada um de nós passamos individualmente e pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Usa, Senhor, a minha vida segundo a Tua vontade e fala conosco. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
A gente sempre tem a necessidade de dar resposta para tudo. E eu já fiz funeral que a pessoa chega, porque na hora que morre, aí chega e fala, pastor, para onde foi meu pai? Às vezes, quando é uma pessoa que a gente conhece a vida, é da igreja, a gente conhece, né? Mesmo assim, é aquilo que a gente vê, é a ponta do iceberg, 20%, eu não sei o que está submerso nos 80%, né? Mas às vezes é mais fácil, é até um culto de gratidão a Deus pela vida da pessoa. A pessoa chega, pastor, meu pai foi para onde? Não sei se aos 49 do segundo tempo, ele lá no CTI, ele disse, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não sei. Então, às vezes, as pessoas querem resposta para tudo. Os rabinos tinham essa preocupação. Os rabinos tinham resposta para tudo. Então, eles definiram que a pessoa que sofre é por causa de pecado. Fechado. Eles definiram. E isso é uma forçação de barra. Então, após o pecado, que a gente estudou em Gênesis, o homem ele ficou vulnerável. E ele ficou vulnerável ao ataque de Deus, ao ataque do inimigo e à ira de Deus. E até à sua própria autodestruição. Então Jó passou pelo sentimento de perda. E que perda, né? Um homem justo, sério, honesto, temente a Deus, viu a sua vida virar do dia para a noite. Né? Eu gostaria de ver pastores, bispos e apóstolos que falam que crente não sofre, que crente não passa adversidade, que crente só prospera, não perde as coisas, que determina contra uma enfermidade, que a coisa... Eu queria ver pregar sobre o livro de Jó. É um livro que poucas vezes são pregados. Alguns versículos são pensados de Jó, mas nunca a pessoa prega na inteireza de Jó para ser confrontado com a realidade, né? E às vezes a postura nossa seja a mesma dos amigos de Jó, que de amigo não tinha nada. Jó até falava, era melhor que vocês se calassem, porque o tipo de consolo que vocês estão dando para jogar uma culpa em cima de mim, que eu sei que eu não tenho. Por isso que a gente precisa aprender quem é Deus. Quem é Deus e o que Ele pode fazer. Em primeiro lugar, saiba que nós temos um Deus que cuida da gente em toda e qualquer circunstância. Amém? Ele cuidava de Jó quando Jó era próspero. Ele cuidou de Jó quando Jó estava sofrendo, quando Jó tinha perdido as coisas. Jó 5:17 diz, feliz é aquele a quem Deus corrige. Será que Paulo, quando escreveu, dizendo, tende por um bom ânimo, quando passares por tribulação, será que o autor, que disse lá de Hebreus e também em Apocalipse, ao Senhor ama aquele que repreende e disciplina, né? Esse é aquele que o Senhor ama? Será que ele estava pautado no texto de Jó? Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Olha que coisa linda, hein? Ele machuca, mas são as suas mãos que curam. Que coisa maravilhosa, né? Eu fico arrepiado quando um troço desse, né? Então, é um Deus que fere. Porque Deus, às vezes, o que acontece? Assim como um filho desobedece o pai, né? E você fala assim, eu dei uma palmada na minha filha Karina. Uma palmada. Eu dei uma palmada porque ela estava brincando comigo. Ela tinha 1 ano e meio, 2 anos. E aí a gente estava em Porto Seguro. Maria estava grávida da Natasha, de uns 5 meses, 6 meses. A gente saiu de férias. Aí ela estava lá, não sei o que ela cismou com a menina, pegou e deu um tapa na cara da menina. Estava brincando, pegou e pau! Chapou. E estava o pai da menina, a mãe, ali. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu disse assim, que bacana. Deu um tapa na cara, né? Se dá um tapa na cara da sua filha. Eu peguei, não pode fazer isso. Fui, pô! Aí dei uma palmada nela pro pai ver que a gente está fazendo alguma coisa, né? Então não teria nem feito nada. Então muitas vezes aí bati, ela começou a chorar, a mesma mão que bateu foi a mão que pegou ela no colo. Falou, vem cá, filha, né? O que você quer? Quer um sorvete? Quer um picolé? Quer? Né? E aí a gente vai tentar cessar o choro. A gente causou o choro e a gente tenta amainar o choro. Deus faz a mesma coisa com a gente. Jó tinha essa consciência e é o que ele fala aqui. Sabe, quando o sofrimento bate a porta, o primeiro sentimento é esse, de que Deus perdeu o controle, Deus não gosta de mim, eu errei, eu pequei. E é exatamente esse tipo de sentimento que o diabo quer que você tenha. É exatamente isso. Ele vai usar, às vezes, essas coisas para você se aborrecer com Deus. Pastor, eu sou pastor, né, gente? Pastor, eu estou triste com Deus. Por quê? Deus ama você. Ele quer você está triste com Ele? Posso dar um conselho? Você está triste com a pessoa errada. Tem que estar triste contigo.
Está triste com um amigo seu que frustrou a sua expectativa. Então, exatamente, e o diabo é aquele, ele é um jogador de xadrez, né, mano? Então, ele vai tentar fazer as coisas. Esse texto é lindo, porque ele fala que Deus fere, mas ele faz o curativo. Ele machuca, mas são as suas mãos que curam. E com o advento do pecado, lembra-se que quando eu preguei, disse que Deus criou a gente para viver aonde? Pois é, pô, mas a gente saiu do paraíso. Não joga na conta do Adão, não. A gente teria comido a fruta também, eu e você. E aí a gente peca. E aí Deus falou, bom, vocês escolheram errar, agora vocês vão ficar suscetíveis a tudo isso. A comer esse tipo de comida, ficar exposto às coisas todas, essa questão de enfermidades, doenças, né? Agora está tendo uma epidemia de zika, chikungunya e coisa fora de época, porque isso é para ser no verão. Olha só como é que é o negócio. Não é para ser agora, né? Ninguém avisou o chikungunya que não está na hora dela, né? Que já passou, era para ser antes. E o problema é que muitas pessoas focam no sofrimento e na sua origem, ao invés de se dedicarem a aumentar a sua resistência para passar vivo pelas lutas. Então às vezes a pessoa fica focada, quer encontrar origem, por quê? E tal, em vez de dizer assim, cara, Senhor, me ajuda, me fortalece, me dá força, Deus, para que eu consiga passar por isso, né? E vencer as dificuldades. É mais fácil reclamar do que correr atrás de solução. Mais fácil. Você reclamar das coisas do que você partir ali para a solução. Você perde o controle das coisas, mas Deus não. Sabe qual é o problema? É que na maioria das vezes você está no controle da sua vida. Deus não. Deus ocupa um lugar secundário, um papel secundário na vida da maioria das pessoas que vivem hoje. Quem governa a sua vida? É você ou Deus? Segundo lugar, a gente aprende no livro de Jó que nós temos um Deus que não nos abandona. Né? E isso para a gente é fundamental quando a gente passa por lutas, conflitos. Jó 19, 25, 27. Ele diz o seguinte, pois eu sei, depois de ser arguído pelos seus amigos, porque Deus, eu sei que o meu defensor vive, e no fim ele virá me defender aqui na terra, mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim, e desejo tanto que isso aconteça. O nome disso é fé. O nome disso é você conseguir perceber e ter a sensibilidade do amor de Deus pela sua vida. O sofrimento humano não significa ausência da ação de Deus, é o que Jó está dizendo. E não significa ausência da ação de Deus, porque Deus não para nunca. Deus não para nunca. Deus age mesmo que nós não estejamos entendendo ou percebendo. Deus está agindo. Jesus, quando veio, falou assim, eu trabalho, e o meu Pai trabalha até o dia de hoje. Ele falando sobre Deus. Então Deus, ele é Senhor dos fortes e dos fracos. Ele é Senhor dos ricos e dos pobres. Ele é Deus dos honestos e dos desonestos. Ele é Deus, mas não é exclusivista. Só vou amar aqui o Marco Moldura. Não, só vou cuidar do Pedrão. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo, a tal ponto de entregar o seu próprio filho. Paulo vai dizer em Romanos, Deus não faz separação de pessoas, você é bom, você é ruim, eu gosto de você eu não gosto. A gente faz isso. A gente faz. Não vou muito com a cara de fulano de tal. A gente fala, meu santo não casou com ele, não é isso? Meu santo não bateu, né? Como se tivesse negócio de... E aí o que acontece? Então Deus não faz essa separação de pessoas. Deus sempre fala com a gente o tempo todo, mas nem sempre nós estamos sintonizados na mesma frequência do Todo-Poderoso. Então Deus fala e a gente não consegue às vezes ouvir. É por isso que a gente vai para o deserto, porque no deserto a gente fica sensível para ouvir a voz de Deus, né? A gente não tem onde pegar pão, ele tem que mandar do céu, a gente está sensível, aí a gente consegue ver. A gente não tem onde providenciar água, aí sai água da pedra, né? Aí a gente fica sensível. É por isso que Deus às vezes utiliza o deserto, porque o deserto ele tem a didática, né? Então, porque você sofre, não significa que o carro de Deus ficou desgovernado, né? Quem fica desgovernado são aqueles que confiam nas suas próprias forças. Aí o salmista diz, uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas eu confio no Senhor dos Exércitos.
Então você pode confiar em determinadas coisas, mas a melhor coisa que você pode fazer é depositar sua confiança em Deus. Então, aprenda que Deus, ele nunca deixa de ser Deus. Não há um momento em que ele, agora eu não sou mais Deus, né? Ele é o Senhor de tudo, o Senhor de todos, ele é o Senhor da história. E Deus sabe absolutamente tudo o que você está passando. Ou você acha que Deus não sabia o que Jó estava passando? Deus falou para o diabo, pode ir lá, não tem problema não. Pode ir porque eu conheço o meu filho Jó. Pode ir, vai lá. Tem problema não. Você acha que Deus ficou vendido? Você acha que Deus não sabe? Deus é soberano, querido. Um estalar de dedo. Quem assistiu Os Vingadores? Ó. Quem viu, entende. Aí, um estalar... gostou, né? Quem viu, entende, né? Então, um estalar de dedo muda tudo, cara. Deus é o Senhor da história. Deus, de fato, é o Senhor da sua vida. Aí isso faz toda a diferença. Se ele é o Senhor da tua vida, se ele de fato controla a sua vida, se ele governa a sua vida, é ele que detém o comando, porque a gente pega e assume a direção, e Deus muitas vezes ele é carona na nossa vida. Às vezes a gente bota Deus no banco de trás. Às vezes eu preciso fazer uma coisa, que eu falo assim, Deus, dá para o senhor dar só uma descidinha do carro, eu vou ali resolver um negocinho, depois o senhor volta, né? Então a gente faz, né? Às vezes eu falo pro cara assim, pô, cara, por que você não se batizou? Pô, pastor, ainda não posso, eu tenho que resolver algumas coisas. É assim mesmo que você tem que batizar. É torto, é errado. Para que Deus possa, através do Espírito Santo, corrigir a sua vida, amém? E Deus veio para quem? Ele não veio para quem é bom, ele veio para quem é doente. Ele veio para aquele que tem problema. Ele não veio porque os sãos não precisam, né? De médico. Deus veio para ajudar a cada um de nós. Você quer ser ajudado por ele? Diga amém. Terceiro e último lugar. O Deus que nós servimos é um Deus que tem poder, é o único que tem poder para reverter o choro em alegria. Aí o salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe qual é o nome disso? Esperança. É esperança. O choro dura uma noite. É por isso que Jesus vai falar no seu Sermão do Monte, em Mateus 6, verso 34, quando ele diz, basta cada dia o seu próprio mal. Chore hoje por hoje. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por que ela vem pela manhã? Porque Deus não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. Sabe? Jó passou pelo que passou. E os textos mais usados nas pregações, quando vai falar de Jó, é Jó capítulo 1, no saí do ventre da minha mãe, no voltarei, né? Do pó eu vim, do pó voltarei, né? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a gente vê aqui, no início de Jó, o livro, Jó passa por inúmeros sofrimentos, ele passa por perdas, ele não tem amigo, ele não tem ninguém, a mulher dele aparece no início, apurrinhando a cabeça dele para dizer amaldiçoa esse Deus, depois ela não aparece mais. E aí a coisa ela vai aparecer no final, porque depois eles têm mais filhos, né? E aí vem aqui aquele negócio todo, o cara sofre, os amigos detonando, e ele firme. Aí chega uma hora que Deus chega e fala assim, diabo, acabou. Agora eu vou pegar o meu filho no colo. Jó estava sofrendo quando ele disse, Deus machuca, mas ele cura. A mão dele fere, mas ele sara. Jó não tinha ainda recebido a bênção de Deus, hein? Era uma visão do futuro daquilo que Deus poderia fazer. E aí, olha o que Jó fala no final do seu livro. Marca esse texto. Diz assim, eu reconheço que para ti, Deus, nada é impossível. E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Amém? Por isso que é uma riqueza teológica o livro de Jó. Quando ele fala, nenhum dos teus planos podem ser frustrados, ou nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Jó, após o sofrimento, ele conhecia o Deus de uma forma. Após o seu sofrimento, Deus não muda, ele muda. Ele muda. E olha que ele era crentaço. O filho fazia um negócio, ele oferecia sacrifícios. Ele pedia perdão de pecado. O cara era aqui, ó. Ele, no diálogo com seus amigos, assim, pergunta uma pessoa se uma vez eu não ajudei uma viúva.
Se alguma vez eu não ajudei um órfão, se alguma vez eu fiz algum mal a algum empregado meu, pergunte. Pode perguntar. Deus não mudou, Jó mudou. E ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Se lembra que ele fala que ainda viria a ação de Deus nesta terra? Aconteceu. E a Bíblia vai dizer que Deus abençoou Jó 7 vezes mais. As filhas de Jó, que era assim a coisa mais linda do mundo, pareciam as minhas filhas. Lindas, lindas, lindas. As filhas de Jó eram maravilhosas. Se você pegar o início do livro e o fim, você vai ver Deus multiplicou a quantidade de animais que ele tinha no início e que ele tinha no fez, porque o nosso Deus é um Deus que faz, um Deus que desfaz, um Deus que refaz. Ele é um Deus que é o Senhor da história. Sabe, então, quando tudo está bem, a gente esquece da vida, dos amigos, da família, de que temos um Deus. Tudo está bem. Está tudo bem, não preciso de Deus. Está tão bom. Para que eu preciso de Deus? Não preciso. Dinheiro na conta, trabalho, tudo funcionando. Para que Deus? Né? Poucas são as pessoas que conseguem manter as coisas equilibradas. Minha sugestão a você, que ainda não firmou um compromisso com Deus, seja proativo. A vida fala tanto, né, de ser proativo, de vai esperar o quê? Porque para muitos a ficha só cai quando tudo cai. Não deixe isso acontecer com você. Jonas só foi orar quando ele foi parar no ventre do peixe. E aí quando o peixe afundou aquele troço, aí Jó clamou ao Senhor. Por que você vai esperar tudo isso? Por que você vai passar por isso? Então, exatamente, para que a gente possa perceber que Deus não perdeu o controle, né? Como saberíamos o que é bom se não existisse o ruim? Como é que saberíamos que Jesus é a luz se não tivesse a escuridão? Como saberíamos definição de mal se não tem um bom? Tem um filme que chama-se O Primeiro Mentiroso. Era um mundo que não existia mentira. E aí um cara começa a mentir. Ele começa a mentir. Aí ele pega e vai no banco, estava duro, e falou, fez um cheque, falou assim, não, eu quero sacar o dinheiro da conta. Ele tinha, sei lá, um exemplo, $100. Quanto você tem? Ele falou assim, $100 mil. A mulher não conferiu, falou, desculpa. Pegou os 100 mil, deu para ele. Ele falou, gente... E aí ele descobre, aí o mundo vai virando uma desgraça, né? Para ele, é muito interessante o filme para você assistir. Então o que acontece? A gente muitas vezes só se lembra do Senhor pensando nele como uma tábua de salvação. Não tenho mais a quem recorrer, não tenho onde segurar, eu preciso segurar na mão de Deus. Mesmo assim, ele continua sendo Deus como a gente canta. Ele não pega a mão e fala assim, não vou deixar você quebrar a cara. A Bíblia diz que a mão dele não está encolhida, e os seus ouvidos não estão surdos, que ele não possa ouvir o seu clamor. Faça uso dos olhos da fé, olhe para frente. Sabe, Jó, após as suas lutas, subiu vários degraus na sua vida, nos degraus da fé. Conhecia e amava a Deus, mas antes, só de ouvir falar, ele oferecia um sacrifício porque era maneiro. Oferecia um sacrifício porque achava que isso ia ajudar em alguma coisa. Mas depois que ele passou pelo que passou, ele diz, antes eu ouvi falar de você, agora os meus olhos te veem. Eu sei de fato quem tu és. Sabe, o desejo nessa noite é que você possa abreviar esse caminho e que você possa saber quem Deus é. E não somente de ouvir falar, mas que você possa se render a Ele. Jó entendeu a soberania divina. E ele disse, eu sei que para ti nada é impossível. Eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados.